No Divã com Cláudio Paiva, mais um episódio que vai abalar a sua estrutura tecnológica. Isso mesmo, no Divã também tem assuntos tecnológicos. Mas antes de eu iniciar aqui com o nosso convidado especial, um grande convidado, um grande amigo, eu quero dizer para você o seguinte, que você nesse momento se inscreva no nosso canal. No Divã com Cláudio Paiva, tem lá, ó, se inscreva, aperte o sininho e faça o C. Comente, ó, curta e compartilhe para os seus amigos. Por que isso? Né, a gente tem que fazer isso porque nós precisamos de ter engajamento, precisamos ter audiência para que essas matérias que nós gravamos aqui cheguem ao máximo de pessoas possíveis no Espírito Santo, na região sudeste e principalmente no Brasil e no mundo, né? Nós recebemos um relatório, o Neto me passou um relatório que o pessoal da Holanda está vendo, o pessoal dos Estados Unidos está vendo, isso é legal, né? Então a gente está aí ligado em você, pedindo que você também colabore com a gente, para a gente se sentir lisonjeado. E eu quero convidar o meu amigo Jonatas Medeiros, mais conhecido como Danone, camarada que já tem 20 anos, que trabalha na tecnologia, que trabalha em empresas de informática, inclusive está até com a camisa, né? Fardado, né? Veio direto do trabalho. Eu falei, vem com o uniforme que você vai vender o seu produto. Nós conhecemos o Danone já há algum tempo e temos, assim, o conhecimento que ele conhece, é uma redundância, não é um cacófato, mas é uma redundância, que ele tem conhecimento exatamente daquilo que nós vamos falar. Inteligência artificial. Nós vamos traçar um paralelo aqui do passado ao futuro. E nesse momento, eu quero pedir ao Danone que se apresente, antes da gente começar a falar sobre a inteligência artificial, porque todo mundo fala de inteligência emocional, inteligência racional, inteligência... Agora, a artificial, ela veio para balançar o nosso coreto. Ela veio para desestruturar muitas coisas, quebrar muitos paradigmas que nós tínhamos no passado e que hoje nós temos que conviver com isso. Isso aqui, ó, já vai ficar obsoleto, com certeza. Jonatas Medeiros, que satisfação de receber você aqui, brother. Prazer estar aqui, Cláudio. Você é um cara que mora no meu coração, a sua família. Se apresente aí para essa massa aí que está nos assistindo. Quem é você? O que você faz? Bacana. Falar para a câmera aqui e falar para você, né? Meu nome é Jonatas Henrique Medeiros, mais conhecido como Danone. Você vê a dificuldade que você teve para falar Jonatas Medeiros, né? Porque o Danone ficou tão forte que todo mundo pensa que é sobrenome, mas é só um apelido mesmo que acabou pegando e a gente caminha com ele. Realmente eu lido com a tecnologia há muitos e muitos anos. Eu tenho 20 anos que eu sirvo varejo, mas diretamente ligado ao sistema. Mas antes disso eu servi o varejo ligado a site. Então quando tudo era mato, em Guarapari eu vendia site em Guarapari. Famoso www, e poucas pessoas conheciam. Hoje é tão normal, né? Eu lembro que o Jô Soares falava é sem acento, porque ele tinha que enfatizar que não tinha acento e nem cedilha, nem nada disso. Exatamente, ele tinha uma musiquinha sem acento que o sexteto cantava, você vê que a gente está entregando nossa cidade aqui, né? Então ele lidava muito com isso. Então assim, nós lidamos hoje com um tema chamado inteligência artificial. Antigamente tudo que era artificial era ruim, né? Você falava, essa pessoa é muito artificial, ela é muito robotizada, né? E hoje o artificial, não hoje, mas há muito tempo o artificial, o robótico, ele tem tomado um espaço muito grande. Eu costumo dizer, eu não quero dar spoiler na nossa conversa, mas eu costumo dizer que tudo isso ainda está submetido ao humano. E aí a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Voltando um pouquinho no tempo, Danone, vou chamar você de Danone, negócio de Jonatas Medeiros, para mim, para embolar minha cabeça aqui. A idade está chegando. Conversando com você mais diretamente, Danone, eu sou de uma geração mecanizada. Eu vim de um grupo chamado Itapimirim, eu lembro que em 1979 e 80... O famoso Camilo Cola. O seu Camilo Cola criou um centro
de informática, chamava Centro de Informática, e era mais ou menos o tamanho desse prédio aqui. Primeira coisa que a gente via era cartões. Olha só, para você ter uma ideia, talvez você não saiba disso, né? Os cartões de loteria surgiram aí. Uns cartões perfurados que passavam na máquina, e a máquina ia fazendo a leitura, né? O algoritmo ali é diferente, né? Eu creio que vai ser diferente. Depois os cartões foram abolidos. Aí veio a fita magnética de papel. Uhum. Lembra? Você não lembra disso? Não, né? Eu não... peguei isso na mão, rapaz. Eu trabalhava na empresa e eu era auxiliar lá. Botava lá a fita magnética e para você puxar um relatório, ela ficava a noite toda rodando aquilo ali, a noite toda. Então, depois veio o computador, né? Sim. Aquela tela verde, depois veio a tela azul, sim. Aí depois veio o micro, depois veio os computadores de abertura, né? E agora nós estamos aí com essa inteligência artificial pegando todo mundo de surpresa. Nós estamos conversando aqui em off sobre... eu sou da época do fax, meu irmão. Primeira vez que nós recebemos dos Estados Unidos um documento de fax, primeira vez, foi uma festa na empresa. A sala ficou lotada, o Camilinho estava lá nos Estados Unidos, passou um documento para cá, para alguém assinar, para você botar no fax e mandar para lá. Aí você ficava assim, poxa vida, como é que esse negócio vai para lá, cara? Passa pelo fio? Aí ficava aquela discussão, olhando para o fio, né, para ver se passava pelo fio. Então, essa é a estrutura de tecnologia que nós temos da inteligência artificial. Depois veio o celular de anteninha, depois veio o tijolão, que tinha que andar com pó de arma, porque desse tamanho, se bater na cabeça de alguém, matava. Então, para você ter uma ideia, você que está assistindo no Divã com Cláudio Paiva, isso tudo é modernidade. E hoje, Danone, como que você está enxergando, nesse breve relato que eu dei do passado, o que está acontecendo hoje de mais moderno, tá certo? Na área de inteligência artificial? A gente tem que fazer sempre um paralelo realmente, né, da inteligência artificial com a tecnologia. E aí você foi bem lá para trás, eu quero ir um pouco mais atrás ainda, porque desde a prensa de Gutenberg, sim, que a gente vem evoluindo e passamos ali pela revolução industrial, revolução digital, o advento da internet, até que chegamos na inteligência artificial. Então, nós sempre convivemos com avanços tecnológicos. E a inteligência artificial, ela gera, às vezes, em algumas pessoas, um medo, um receio de muita coisa. Em alguns, um desconhecimento. Por quê? Muitos acham que a inteligência artificial é simplesmente você pedir o ChatGPT para fazer um texto para você. Muitos acham que a inteligência artificial é isso. Mas a inteligência artificial, ela está em tantas coisas que a gente nem percebe. Ela está, às vezes, num atendimento. Você faz um tráfego pago hoje, ele é direcionado para um WhatsApp e o WhatsApp te atende através de um chatbot. Isso é a inteligência artificial funcionando. Em diversas outras coisas. Nós, na verdade, sempre nos apoiamos na inteligência artificial, seja num corretor de texto ortográfico, antigamente, que a gente fazia isso, ou no Google nos auxiliando em tantas outras coisas, o algoritmo nos oferecendo produtos o tempo todo. A gente sempre lidou com isso. Até aquela época de garoto nosso de jogar um videogame contra a máquina, que a inteligência artificial estava ali também, presente o tempo todo. Mas hoje eu não consigo perceber a nossa vida longe da tecnologia. A nossa vida longe do dia a dia mesmo dessa inteligência artificial em tudo. Você tem ideia de como que funcionava antes da inteligência artificial? Como funcionavam as empresas? Olha, as empresas... Você tem ideia? Não, né? Porque você é muito jovem. Mas assim, eu sou muito jovem, mas como eu disse, eu comecei muito estudioso, novo. Né? E comecei muito novo. Comecei a vender site na época que poucas empresas investiam no site, né? Então, assim, as empresas, elas divulgavam com outros canais. As páginas amarelinhas, os jornais locais mesmo, né? Jornal a própria máquina de escrever, né? Exato. Mas, assim, o site ele já veio com um grande advento, uma grande proporcionalidade, né? E todo mundo, desde lá de trás, já esperava a internet com esse avanço todo. Por exemplo, Marshall McLuhan, desde lá de 1962, ele falava que o mundo seria uma aldeia global. E a gente vive essa aldeia global hoje. Ele falou isso antes do advento da internet.
E nós vivemos hoje essa aldeia global. Hoje, a gente, para lembrar desse compromisso aqui, a gente marcou numa agenda do celular e o celular deu uma piscada ali, porque a gente tem tanta coisa. Então, o nosso dia a dia, para lembrar de uma consulta, você marca uma consulta no seu dentista e você recebe uma mensagem um dia anterior fazendo ali a confirmação, né? Dr. Carlos Renan, que está deixando esse sorriso bonito aqui, ele faz isso. Então, ele tem lá a confirmação da consulta no dia seguinte. A sua consulta mesmo com os seus pacientes, você vai fazer ali uma interação agenda, com eles, uma agenda. Antigamente era agenda de papel. Exatamente. Né? Então, como hoje que um empresário de sucesso, e a gente lida com o seu público, tem muitos empresários que te assistem, como que um empresário de sucesso hoje vai conseguir ter sucesso fazendo controles manuais? Ele tem um tempo limitado, de 8 horas. Você acha que hoje o empresário, ele consegue fazer controles manuais? Não. Não consegue? Não. Deixa eu explicar a você o negócio, cara. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente tem um roteiro aqui. E essa área é uma área que eu militei, poxa. Olha só, eu com 18 para 19 anos, eu fui funcionário do setor de tecnologia da Itapemirim. Então, eu militei. Antes do computador lá na Itapemirim, o seu Camilo pedia para a gente um relatório de combustível e de pneus, como era a utilização do pneu. Danone, nós passávamos o dia todo, a noite toda, o dia todo, no outro dia, levantando dados, e à noite a gente entregava o relatório a ele. Imagina. Você imagina bem, você passar o dia todo sem dormir, se alimentando lá, ele trazia as marmitecas, a empresa tinha um restaurante, trazia marmiteca, a gente caía matando e não dava nem tempo de nada, porque tinha que apresentar o relatório. E a pressão, né? Ó, eu preciso desse relatório que eu tenho que comprar pneu. Eu preciso desse relatório que eu tenho que comprar combustível, porque a empresa comprava o combustível. Quanto é que eu tenho em estoque de combustível? Hoje, cara, você pega aqui, ó. Tem 3 mil litros de combustível. Pode comprar, 10 a média? Pode comprar 7. Então, você pegou essa época? Eu peguei essa época e hoje eu convivo com ela, né? Mesmo? Eu atuo com um sistema de gestão para o varejo, pela Web Leader, né? Empresa aqui de Guarapari mesmo, uma empresa local, mais de 30 anos de mercado. E a Web Leader hoje desenvolve... Como é que é o nome do empresário lá? Anderson Henrique. Grande amigo Anderson. Inclusive, a sala que eu ocupo hoje era a sala de vocês. Exatamente. Lá no Jacinto Fonseca, né? Exatamente. Eu estou desde aquela época lá. Então, desde aquela época, a gente vem evoluindo em tecnologia. E eu lembro bem dessa parte aí, porque eu, antes de trabalhar com tecnologia, eu já fui estagiário. E eu tinha que contar estoque. E quantas vezes que tinha erro de contagem, porque o estagiário ele erra uma linha, ele pula uma linha ou conta errado. Hoje, com um clique, você consegue ter a informação que você precisa. Como você bem disse, qual que é o meu estoque mínimo? Qual que é o meu giro de estoque? Tudo isso hoje é com um clique. Hoje o XML, a empresa manda para você um XML pronto, o sistema da Líder hoje você já consegue importar esse XML, dar entrada, já somar o seu estoque e ele já faz ali todo um cálculo daquilo que você precisa realmente, se ele é um produto que você... Mas ele tem que se abastecer de informações, ele não vai adivinhar. Hoje é tudo através de arquivos, né? E você faz ali uma pré-configuração. Então, os sistemas hoje, eles atuam com uma inteligência interna, uma inteligência artificial, que ele consegue te dar, por exemplo, o seu giro de estoque, todo esse mapeamento. E quando você produz um produto, por exemplo, eu compro materiais, insumos para produzir um produto, eu já tenho ali a base de quanto que eu vou gastar para tudo aquilo. Então, hoje é impossível. Você perguntou... Um empresário hoje consegue fazer um controle manual? Eu te digo que ele consegue. Mas ele consegue ter sucesso? Eu acho muito difícil. Quase que impossível. Porque hoje você precisa ter a tecnologia ao seu favor. Porque senão você vai gastar energia e tempo com aquilo que você não precisaria fazer. E tem empresário ainda, que na minha época, que eu sou consultor de empresa já há 35 anos, você está com quantos anos? Eu estou com 39 anos. Então, quando você tinha 4 anos, eu já trabalhava no mercado. Quando você falava em tecnologia, tinha alguns patrões que falavam, não quero tecnologia não, que eu vou informar o governo vai saber de até o que eu estou comendo. Hoje existe ainda empresários ou empresas que não acompanham esse amadurecimento da tecnologia, da inteligência artificial? Eu costumo dizer que o cabeça dura ele sempre vai existir, né? E existe. Tem o cabeça branca e tem o cabeça dura. Então o cabeça dura sempre vai existir. Mas a maioria dos empresários hoje que pensa no crescimento, o empresário que ele é um empresário que faz uma gestão inteligente da sua empresa, ele precisa estar sujeito à tecnologia.
Ele precisa entender, não é nem estar sujeito, porque parece pejorativo, é ter a tecnologia lidando ao seu favor, jogando junto com você. Então hoje você precisa ter isso ao seu lado, em tudo, né? Você hoje tem a tecnologia como um funcionário eficaz, um funcionário que não erra, um funcionário que está lado a lado com você. Então isso é muito importante. Mas tem aqueles ainda que relutam? Tem. Só que eu te pergunto, antigamente a pessoa às vezes tinha medo de informatizar por conta disso, por conta do fisco, né? Mas vamos pensar hoje, eu não tenho R$1 no meu bolso agora. Se você me falar que você me dá 1 milhão, se eu tiver R$1, eu não tenho. Eu vou ter dinheiro onde? No meu celular, né? Nem cartão, muitas vezes você está usando mais. Então você está hoje totalmente digital, andando com o digital lado a lado. Então se a sua empresa não tiver dessa maneira, tem alguma coisa errada. Você não está cuidando da maneira que deveria. No Divã com o Cláudio Paiva, estamos aqui com o Danone. Eu quero que você se inscreva, compartilhe, que você comente, que você faça o que você quiser aí no nosso Instagram. Então nós estamos trazendo agora, no Divã ele traz isso para você. Mas Cláudio, o que isso traz de doença mental para a pessoa que não utiliza tecnologia ou que utiliza maciçamente e pode trazer transtorno? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo José Lúcio, lá da Premobras, lá em Cachoeira Pimirim. Zé Lúcio Filho, tem 40 anos que eu faço trabalho com eles. É um prazer muito grande. E um dia desse eu cheguei na sala do Zé Lúcio Filho. O Zé Lúcio pai é igual a gente, assim. Ele quer ver, mas agora já está andando com um notebook, já está andando com um aparelhozinho lá para saber quais são os estoques, o que está acontecendo. Então eu quero mandar um grande abraço para você, para que você possa continuar existindo, que você é muito importante para a gente. Danone, a empresa hoje moderna, ou a empresa que quer se modernizar, procura o quem e o que. Eu sei o que é, mas eu quero que você fale. Fale da sua empresa aí, o que você pode fazer para botar isso na cabeça. Hoje eu falei num corte, né? Falei que o empresário ele tem que estar com a cabeça funcionando para o futuro. Ele não pode ficar agarrado lá no passado. Né? Antigamente se castrava gato, arrancava o testículozinho do gatinho. Hoje dá só um nozinho lá em cima, acabou. Ele continua com o saquinho, mas ele fica, não destruiu a estética do animal. Então fale para aquele pessoal que está assistindo, que é empresário: Cláudio, eu quero modernizar a minha empresa. O que você tem que fazer? O que ele tem que fazer? Então, Bill Gates ele disse que no futuro, e esse futuro é o que a gente está vivendo hoje, é o nosso presente, só existiriam 2 tipos de empresa. Aquela que estaria na internet e aquela que nem existiria. A gente pode substituir o termo internet como aquela empresa que está automatizada, aquela empresa que tem processos automatizados e aquela que vai caminhando para o fracasso. Porque hoje, se eu não tenho um controle, porque qualquer empresário hoje, você como consultor, se você chegar para um empresário, o que você precisa? A primeira coisa que ele vai falar é cortar custo, diminuir minha despesa. Só que tem muito empresário cortando investimento e administrando custos. Administrando aquilo conflitos, né? Exato. Aquilo que não gera retorno para ele. Porque ele não consegue perceber isso. E eu sempre faço uma analogia com os empresários sobre a caixa d'água. O furo da caixa d'água. Porque se você tem uma caixa d'água furada e você tem uma torneira ligada enchendo de água o tempo todo, você não percebe aquele furo. Está enchendo o tempo todo, você está tranquilo. Quando a sua empresa vende bem, é essa torneira aberta. Mas a gente sabe, você já foi vendedor também, e é até hoje, né, que a gente nunca deixa de ser, mas a gente sabe que em alguns momentos de sazonalidade, essa torneira fica mais fraca. A água começa a pingar um pouco mais e jorra menos, e nesse momento você percebe a água da caixa d'água baixando, ou seja, você percebe o furo da caixa d'água. Só que você não consegue, às vezes, entender onde que está esse furo, em que lugar que está. Onde que eu vou tapar esse furo? E às vezes tem empresas que caminham para o fracasso porque demora demais a perceber esse furo da caixa d'água. A inteligência emocional consegue ajudar isso? A inteligência artificial consegue. Desculpa, né? Emocional, porque eu sou terapeuta. Porque artificial. Isso, porque a gestão eficaz, ela está ligada à tecnologia e à inteligência. Todo o código, né? Todo o código, o algoritmo, o código interno do programa, todas as rotinas operacionais que você começa a automatizar. Por quê? Existem processos na sua empresa que é repetitivo e que você pode automatizar isso e ganhar tempo fazendo o quê? Criando.
Porque a empresa que vai longe é a empresa que cria. E a empresa que está presa no operacional, dentro de fatores que ela poderia automatizar, ela não consegue ter tempo para criar. Você vê hoje, você deve atender muitos empresários sofrendo psicologicamente, Sim. porque depressivo, ansioso, tomando ansiolítico, tomando Rivotril para dormir. Exato. É assim mesmo. Porque não consegue hoje descentralizar dele processos que poderiam estar automatizados e ele poderia, com um clique no celular, sentado na cadeira de praia, simplesmente observar um relatório e saber que aquilo aconteceu. Tinha até uma música aí que o meu escritório é na praia, não tem um negócio assim, né? Essa é antiga, né? É antiga. Vamos entender um pouco disso, da história. Eu lembro que quando foi lançado a inteligência artificial de caixas eletrônicos nos bancos, cara, os sindicatos, eles ficaram loucos. Porque a primeira coisa que veio na cabeça deles, vão mandar todo mundo embora. Eles acham que a máquina trabalharia sozinho, né? E eu lembro que naquela época, os bancos, os sindicatos, os funcionários, eu tinha uns amigos meus que eram funcionários do Bradesco, do Itaú e tal, desses bancos brasileiros aqui, e que eles estavam totalmente desesperados porque a tecnologia, que aquilo ali é uma inteligência altamente artificial. Imagine, você pega, vai lá, tira e o dinheiro sai na sua mão. Eu lembro que a Isabelle era pequenininha, ela falou assim, pai, por que você não compra uma máquina dessa pra gente? Bota lá em casa, precisar de dinheiro. Eu falei, não dá, filha, tem que abastecer o dinheiro. Você acha que hoje a inteligência artificial já passou por isso? Está passando ou vai passar? Pelo esse sintoma? Olha, a inteligência artificial, eu costumo dizer que ela é uma constante evolução. A gente sempre vai ter esse sintoma convivendo o tempo todo com a gente, né? Mas ela é uma constante evolução. Quando a gente pensa que descobriu ela, vai surgir uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, algo novo, né? Que vai fazer com que a gente tenha sempre essa surpresa e sempre esse despertar para conhecer um pouco mais. Por exemplo, nós chegamos posso dar um exemplo de uma clínica, sem citar nomes, que ela emitia 10 mil notas por mês. E ela tinha um setor que só fazia isso, emitia nota fiscal 5, 6 por mês. pessoas. Exatamente, só fazendo isso. A gente conseguiu, através da automação comercial, reduzir uma folha salarial, né? Infelizmente a gente gerou desemprego, mas para o empresário isso obviamente foi muito bom, gerou resultado. E claro, aqueles melhores funcionários, aqueles que mais se enquadravam, foram para outros setores e conseguiram uma promoção também. Mas trazendo para a solução que nós demos, essa empresa, essa clínica que emitia 10 mil notas por mês, ela conseguiu, através da automatização, emitir nota fiscal em lote. Ou seja, o sistema, hoje nós temos um sistema chamado WebNotas. O que o WebNotas faz? Ele é um emissor de nota fiscal de serviço em lote. Ele armazena essas notas fiscais de serviço em lote, esse padrão que todo mês eu emito, e ele faz a emissão dessas notas automaticamente em lote. Então, com um clique, ele vai emitir 10 mil notas ali automaticamente. Olha que bacana que é isso, né? Que revolucionário que é isso. Isso já existe há bastante tempo, claro que já existe, mas muitas empresas ainda não se abriram para o novo, não se abriram para aquilo que precisa. Como a sua filha falou, por que a gente não coloca uma máquina aqui para imprimir dinheiro, né? Para criar dinheiro? E eu costumo dizer que hoje nós temos essa máquina de criar dinheiro. Essa máquina se chama tecnologia. A tecnologia e a automatização de processos, ela cria dinheiro de onde não tem, ou ela faz com que você pare de perder dinheiro, de deixar dinheiro na mesa. O que o empresário tem que fazer para correr atrás? Quem está atrasado? Porque tem algumas pessoas que elas estão atrasadas tecnologicamente. Você que é empresário, e hoje eu sou especialista de passagem de bastão. O que é passagem de bastão? O pai criou a empresa, né? Eu fiz um trabalho numa empresa que o pai tinha 4 filhos, me contratou e eu peguei um filho, fiz uma análise profissográfica dele, esse cara aqui é bom vendedor, coloquei na área comercial, esse aqui é miserável, pão duro, coloquei no financeiro, porque é pão duro, entendeu? Botar pão duro, bota o comercial lá ali e ele vende o financeiro. A outra trabalhou na administrativa, uma pessoa muito dinâmica, e o outro trabalhou na parte operacional. Então, o que nós fizemos? Utilizamos o nosso conhecimento para definir
as funções que iriam assumir a empresa. Porque hoje os empresários estão envelhecendo, poxa. Infelizmente, a gente fica muito triste, né? Hoje os empresários estão envelhecendo e morrendo, que é pior. Quem vai assumir a sua empresa? Hoje, o empresário ainda não fez a passagem de bastão, está ainda esperando, né, esses acontecimentos. O que você acha? Ele tem que ser otimista ou realista? Por quê? O otimista é aquele que vê o copo meio cheio, né? O realista fala só, pode completar o copo. Então, na sua cabeça, esses empresários que ainda estão agarrados lá no passado, estão tendo problema, e no Divã com Cláudio Paiva é para isso mesmo, para trazer esses assuntos, para que a gente possa abrir a cabeça dos empresários. Você acha que o treinamento... Tem muitas empresas que não treinam seus colaboradores. Eu chego na empresa para fazer uma diagnose, o funcionário não sabe nem por onde está ventando. Ele não sabe quem é ele, ele não tem, a personalidade dele não foi trabalhada, o grau de comprometimento dele, ninguém sabe. Ele está trabalhando pelo salário dele, quer trocar salário, ele... Né? Tem até uma propaganda propaganda não, um cara na televisão que ele fala que vai no banheiro fazer as necessidades dele no banheiro da empresa, que ele ganha 1 hora, ele fica lá 1 hora, já viu essa? Ele ganha 1 hora, olha a mentalidade dele. As pessoas ainda têm dificuldade de treinar a sua equipe? Você começou falando algo muito interessante sobre a questão de ter pessoas que ainda estão atrasadas na tecnologia. Tem empresas hoje que não tem um Instagram, para você ter ideia. Então, assim, a minha formação e minha pós-graduação é marketing. E tem empresas que não tem um Instagram. E a gente começa a perceber uma dificuldade ali, porque há clientes que vão ser atingidos pelo digital. Sim. Há uma nova geração que está substituindo os antigos gestores, que ele já vem com essa mentalidade digital, mas muitas vezes ele peca na conversão física. Porque hoje o que mais traz resultado é a empresa que ela consegue ser híbrida, ela consegue fazer com que o processo comece no digital, mas que isso seja bem feito também no local. Se você pegar as grandes marcas, as grandes redes hoje, o que eles fazem? Eles permitem que você compre no site deles, mas retire na loja. Você tem a experiência de uma compra sem fila no site e você tem uma boa experiência na loja, retirando rápido o seu produto, fazendo com que você tenha aquele produto em mãos. Você não tem mais aquela ansiedade de comprar e ter que esperar 10, 15 dias. Você compra hoje e retira amanhã, muitas vezes na loja. Então isso traz uma experiência para o consumidor muito grande. E aí quando você fala sobre treinamento de equipe, isso acontece demais, porque tem funcionários que ele bota o uniforme, mas ele não veste a camisa. Ele consegue colocar o uniforme, ele está uniformizado. Ele está lá bem passado, cheiroso, uniformizado. Mas ele não vestiu a camisa da empresa. Tem funcionários antigos que ainda não pegou a essência da empresa. Não entendeu o que a empresa quer realmente. E isso só vai ser conseguido virar essa chave através de um treinamento do Cláudio Paiva indo lá treinar, um treinamento do Jonatas indo lá treinar, um treinamento de outros profissionais que possa sentar com a equipe e falar aqui, o que você faz aqui na empresa? Tem um empresário que falou comigo, Cláudio, eu vou treinar esses pessoal aqui, esses Paruara, Paruara eu nem sei o que é. Eu vou treinar esses Paruara, o pessoal vem lá de fora, pega ele treinado e leva embora. Porque você não tem um plano de carreira. Se você der... Porque às vezes o funcionário sai da sua empresa por causa de R$100, cara. R$100 para o empresário não é nada, mas para ele dá para fazer uma cesta básica. Então, às vezes, ele deixa a sua empresa, troca a sua empresa por outras empresas, porque R$100, R$200. Será que não está na hora de você dar uma parada aí, fazer um balanço da sua empresa e dizer, eu preciso de ajuda? Tem que ter humildade, né? Essa humildade que nós temos que colocar. Por isso que no Divã com o Cláudio Paiva, nós estamos trazendo esse assunto, inteligência artificial, primeiro, para quebrar todos os conceitos e preconceitos. Quando você fala em inteligência artificial, o cara, bicho, esse negócio tá de doido. O cara já vincula isso a jogos, essas empresas que tem aí de jogos. Não é nada disso, cara. Não. Nada disso. E às vezes você não sabe utilizar, né? E fica falando mal. Você tem encontrado hoje pessoas que ainda não perceberam, ou estão assim,
aleatoriamente, vou dizer a palavra, tapada, né? Uma pessoa na roça falava isso. Cara, tapado, o que é tapado? Ele tapou a visão, né? E não quer enxergar. Hoje você tem visitado algumas empresas, as empresas estão te convocando para você ir até lá. Como é que está a receptividade desses empresários para a tecnologia, para a inteligência artificial? Eu acho que o termo, não tem termo melhor do que o que você usou. Tapado, né? Uma pessoa fechada para aquilo que é real, para aquilo que está latente no dia a dia dela. Há pessoas que falam assim, eu detesto o celular, eu não consigo. E aí, a experiência que ele teve com o celular, e você já deve ter recebido muita gente no seu divã assim, a experiência que ele tem com o celular são gatilhos que traz a falta de atenção que ela tem do esposo, ou da esposa, ou do filho, mas você precisa virar a chave de saber, isso aqui é simplesmente uma ferramenta e ela me serve. Não sou eu quem vou servir o celular, mas ele vai me servir. E tem pessoas tapadas para a tecnologia, tapadas para a inteligência artificial. Por quê? Porque ela tem se deparado com uma realidade do vício, que é um outro extremo. Mas vamos falar isso num próximo... Muito interessante ter esse tema. Trazer você para discutir isso aqui. Mas é super importante que você entenda que a inteligência artificial, trabalhando ao seu favor, ela te dá muitos frutos, né? E faz com que você perceba. E quando a gente falou sobre treinamento de equipe, nós não estamos fugindo do tema, porque nós estamos entendendo que a inteligência artificial, ela jamais vai ter o que eu e você temos. Ela jamais vai ter o sentimento. O feeling, né? O feeling. Ela não vai ter isso. Como diz o Maurice Albert, né? Feeling. Já temos que ter o feeling. Feeling para poder... Exato. Então a sua equipe... A essência. A sua equipe bem treinada, tanto tecnologicamente, com um bom sistema de gestão instalado, treinado e com uma boa percepção, um bom feeling, um bom sentimento do atendimento físico com o cliente, você tem uma empresa no trilho do sucesso. Você tem uma empresa caminhando para o sucesso. Por quê? A inteligência artificial ela vai fazer com que você consiga enviar uma mensagem de venda para 50 pessoas ao mesmo tempo. Coisa que você, se fosse fazer de 1 a 1, demoraria 3 muito. meses. E às vezes, não, mas eu tenho uma lista de transmissão, que era muito interessante. Só que hoje, as listas de transmissão, muitas vezes, elas estão sendo bloqueadas. E tem pessoas que não recebem. Então, o que você precisa? Você precisa ter mecanismo que pule essa etapa, que rompa essa barreira. E isso é muito interessante. Olha só, a pessoa tem que entender, no Divã com o Cláudio Paiva, você tem que entender que a inteligência artificial não é um robô. Sim. Sabia que tem pessoas que chegam no consultório e falam, Cláudio, meu filho se casou com um robô. Eu falei, qual robô? Qual robô? Não, essa inteligência artificial. Eu falei, não é robô isso, cara. Isso é um momento que o mundo está passando e que você tem que acompanhar o filho. Hoje nós temos ferramentas. Nós temos hoje, por exemplo, o Spotify, nós temos o Instagram, nós temos... se eu chegar aqui e falar assim, pô, Dano, eu estou querendo comprar um carro da Ford vermelho. Cara, daqui a pouquinho começa. Vai aparecer mais ou menos uns 20 anúncios de carro da Ford vermelha. Sim. Quer dizer, ele está desligado. Está desligado. Mas a inteligência artificial não está. Quer dizer, eles estão ouvindo exatamente aquilo que eu necessito. Antigamente, o empresário ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar um vendedor, botar o vendedor dentro do carro, viajar lá para o Rio de Janeiro, para visitar o cliente, para apresentar o produto, para deixar para ele o projeto, deixar para ele o orçamento, voltar para cá e o vendedor ficaria esperando uma resposta dele. Hoje você passa na hora. Uhum. O que você acha dessa situação de hoje? Na verdade, nós perdemos um pouco da privacidade. Nós não podemos mentir nem tapar o sol com a peneira aqui. Nós perdemos totalmente a privacidade. Eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu desligo meu celular. O cara vai ouvir meu ronco, daqui a pouco, no outro dia, tem um cara que fala, tem um aparelho para vender pro seu nariz aí, a Cíntia vai comprar. Pô. Quer dizer, isso tudo está ligado. Se você não tiver linkado nisso, o que vai acontecer com a empresa? Exatamente. O tráfego pago, por exemplo, né? Você citou aí alguns conceitos do tráfego pago, ele é muito útil no processo de vendas. E realmente, assim, o padrão de consumo hoje, ele é
identificado o tempo todo. Para você ter uma ideia, existem lojas que ele já consegue identificar facialmente o rosto do consumidor e na medida que aquele consumidor entra, ele consegue ter a identificação do rosto, imprimir sugestões de compra para aquele consumidor. Uhum. Ele sabe meu perfil todo. Exatamente. O Anderson, ele possui uma empresa voltada para o segmento específico, que é um segmento de posto de combustível, que você, ao parar o seu carro no posto de combustível, ele já consegue identificar a placa do seu carro e já consegue mapear para você qual que é o combustível e já bloquear para você não ter o perigo de abastecer com um combustível errado no seu carro. Mesmo? Então ele consegue bloquear. No Divã com o Cláudio Paiva, cultura, hein? Então ele já consegue bloquear. Então antigamente já teve gente que perdeu o motor do carro porque botou diesel. Exato, por um abastecimento indevido. Hoje você já consegue identificar. É o sistema da Web Posto, né? Então já consegue identificar através da placa, há uma inteligência artificial que faz ali o mapeamento e já direciona. E direciona também padrões de consumo. Então, assim, a tecnologia ela está muito avançada. Existe também uma empresa do Henrique, onde eles têm ali um controle de processos chamado Task Web. Antigamente você tinha aquele gerente que tinha que ir com uma pranchetinha. Você lavou o banheiro, você fez isso, você fez aquilo. O que a Task Web faz hoje? O checklist, o famoso checklist da pranchetinha. A Task Web hoje, você mapeia ali quais são as rotinas, o checklist do que tem para fazer e o seu funcionário ele já é cobrado simultaneamente ali no aplicativo. Se ele fez, se ele não fez, ele tem que tirar uma foto e te mandar a foto no aplicativo do que ele fez, do antes e do depois. Então você tem tudo controlado hoje. O empresário hoje, que ele se desgasta com processos manuais, é porque ele não olhou para o lado e percebeu a quantidade de tecnologia que tem ao redor dele. Várias pessoas me procuram lá no consultório, pessoas de média idade, pessoas que têm muito cultura tecnológica, ele diz o seguinte: eu tenho medo da inteligência artificial dominar o mundo. Eu acho que já está dominando. Não dominar o mundo no sentido de fazer você escravo, mas dominar o mundo no sentido de abrir para você mais informações para que você possa ser feliz, para que você possa caminhar, possa ter mais segurança, pode ter mais tempo com a sua família. Uhum. Porque eu lembro, quando eu viajava na Itapemirim, eu fui auditor de campo, eu ficava 15 dias fora. Hoje você faz auditoria na planilha. O gerente coloca lá e a gente... Perfeito. Isso aqui é o quê? Aí você faz um videoconferência com ele, ele vai te explicar. Se você tiver alguma dúvida, você convoca ele para vir aqui. Sim. Entendeu? Então, você acha que existe risco da inteligência artificial? Você que está me assistindo, está morrendo de medo aí? Vamos ver com o especialista Danone, tá certo? Jonathan Medeiros. Existe esse problema? Olha, como eu disse, Marshall McLuhan, lá em 1962, falou que o mundo seria uma aldeia global. E ele acertou. Hoje nós vivemos uma aldeia global. Mas há pessoas que só querem olhar o lado negativo das coisas, né? Não só da inteligência artificial, mas de tudo. Só olham o lado negativo. Mas fala isso para uma mãe que está a quilômetros de distância de um filho que consegue se emocionar recebendo um vídeo dele. Uhum. Ou fazer uma videochamada e chorar junto, orar junto, rir junto, cantar junto com aquele filho. Isso tudo é a tecnologia. A tecnologia, ela já dominou o mundo. O mundo é digital. O mundo não existe mais sem a tecnologia. Nós não conseguimos mais funcionar sem o GPS, sem qualquer situação tecnológica que nós temos hoje. Mas a grande questão é: a inteligência artificial jamais vai substituir o humano. Jamais. Agora, o grande problema é que o humano, muitas vezes, ele tem deixa... que correr para conhecimento. Mas às vezes ele deixa de ser humano e ele perde o que ele tem de mais importante, que diferencia ele da inteligência artificial. Que muitas vezes o atendimento não é empático, muitas vezes o atendimento não tem amor, não tem paixão, não tem zelo com o cliente. Não tem calor, não tem abraço, exato, beijo, não tem olho no olho. Então, se é para ser um robô, que seja um robô. Você imagine o nosso podcast aqui, estamos recebendo o Danone aqui, ele vai falar sobre inteligência emocional. Aí eu te interrompo. Pô, não existe esse feeling que nós estamos tendo aqui. Inclusive, né? Nós poderíamos deixar a própria inteligência artificial falando aqui e as pessoas de casa ouvindo uma inteligência artificial. Mas as pessoas de casa, elas gostam de ver pessoas falando com ela aqui. Então, quando alguém entra numa loja e há pessoas que preferem fazer o pedido
por telefone ainda, ao invés de fazer via um cardápio digital, que nós temos cardápio digital na Líder. Nós temos ali o restaurante, a lanchonete, pode usar um cardápio digital e fazer o pedido ali direto. Mas tem gente que gosta ainda do telefone, tem gente que gosta de falar com pessoas, e tem gente que é tão solitária que às vezes um telefonema de um atendente de uma forma empática, de uma maneira calorosa, muda a noite daquela pessoa. Aquela pessoa não está querendo pizza, ela está querendo um relacionamento de conversa, né? De ser bem atendido. Tem gente que vai em determinados estabelecimentos como uma terapia. Sim. Então a inteligência artificial jamais vai substituir isso, mas o humano que não consegue caminhar junto com a inteligência artificial vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E o humano que não consegue ser humano e se diferenciar da inteligência artificial, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. No Divã com Cláudio Paiva, recebendo o meu amigo Jonatas Danone, um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional. E eu quero que você faça agora o CCC, comente, compartilhe, curta o nosso trabalho e se inscreva no nosso canal. Nós precisamos de ter, até o final do ano, no mínimo 2.000 pessoas inscritas no canal. Para quê? Para que a gente possa dar condição para que outras pessoas fora do Brasil, no estado do Espírito Santo, possa chegar esse tipo de informação. Eu tenho certeza que para mim, né, para você também, né, eu tenho certeza que essas informações elas são muito importantes. Vamos chegar agora o futuro. O que vem por aí, meu irmão? Agora, ó, não parece nada não, mas já estão 45 minutos de pauleira, né? É um assunto que é inesgotável, né? Então, futuro. É muito importante que a gente consiga entender a colaboração que a gente tem hoje com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela vai continuar evoluindo o tempo todo, como a gente já falou aqui. Ela vai atender aqueles processos repetitivos. Exatamente. Que você não precisa ficar perdendo tempo para fechar um balanço. Exatamente. Né? Então, assim, se a gente for pensar em inteligência artificial, é quase como se não tivéssemos futuro, é como se não estivéssemos vivendo o tempo todo no futuro. É como se o hoje já fosse um futuro do ontem que a gente viveu. E o amanhã se tornasse um futuro do hoje. E a gente está sempre um passo à frente com a inteligência artificial. Há empresas que estão mapeando o mercado através da inteligência artificial. Eu, por exemplo, a minha função hoje na Líder, uma das minhas funções é me conectar a representantes Brasil afora. E hoje eu fiz uma reunião com representantes do Pará, com representantes do Amapá e com representantes de Goiás. Então pensa bem, eu conversei com 3 estados diferentes sem sair da sua sala. Da minha sala, do meu home office. Sem sair do meu home office, eu conversei com 3 estados diferentes. Antigamente, para fazer isso, olha que dilema que seria. Ponte aérea ou pegar uma estrada movimentada. Então, o futuro é cada vez mais a gente conseguir ser mais produtivo. Na medida que a gente consegue caminhar junto com a inteligência artificial, a gente consegue se tornar mais produtivo. Então, você garante para a gente que está nos assistindo aqui agora que os empregos não serão perdidos, eles serão transformados. E quem está desenvolvendo esse trabalho tem que se transformar. Nosso chefe aqui hoje falou comigo, Cláudio, eu vou fazer uns cortes aqui, não foi com você? Eu estou com um programa aqui que o próprio programa já faz os cortes. Eu falou, opa, é isso que eu quero. Eu preciso que você coloque lá o sininho, coloque lá, Exato. Se inscreva. Porque nós estamos começando agora e temos muito para caminhar, tá certo? Não é só talento não, tá, gente? Tem que ter tecnologia. Qual é a grande chave que você tem aí para adaptar e trazer o aprendizado? Qual seria a sua ideia hoje para colocar na cabeça das pessoas que estão com cabeça dura ainda que a inteligência artificial é o canal? Você tem uma ferramenta? Ou você vai para uma palestra? Você tem dado muitas palestras, né? Vai lá e conversa. Gente, nós temos que fazer. E vê a empresa quebrando, a empresa ficando para trás. Né? Nós temos aqui em Guarapari várias empresas, em Vitória. Eu fui fazer um trabalho de consultoria numa empresa lá em Vitória. Eu fiz um trabalho há 30 anos atrás. Quando eu cheguei agora, ele me chamou. Cara, quando eu cheguei lá, fiquei com pena. Tudo na munheca. Tudo na mão. A mãe e as filhas e a esposa escrevendo. Eu falei, gente, para. Isso não existe mais. O que você acha
para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, se você pudesse resumir em frases, qual seria a ideia que você passaria para os empresários? Eu quero que você abra bem o seu coração, traga uma mensagem assim, impactante, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas saiam da zona de conforto, sejam incomodadas, porque às vezes quando a gente chama o cara de tapado, ele deve ficar pau da vida do outro lado. Eu estou mexendo com você, meu chapa. Eu estou mexendo na sua estrutura emocional. Se a sua empresa hoje ainda está fazendo tecnologicamente as coisas arcaicamente, sem velocidade, e os resultados e os números que você tem que levantar para tomar atitude na sua empresa, de compra, de estoque, de nível de estoque, de vendas, né, de mercadoria, de produção. Se você não fizer isso, irmão. Então, nesse momento agora, já estamos chegando aí o limiar do nosso podcast no Divã Cláudio Paiva. Eu gostaria que você falasse sobre essa ferramenta poderosa, falasse uma mensagem para os empresários que ainda estão com a cabeça dura, para deixar de tampar o olho, né? Para começar a pesquisar no mercado, pesquisar, né? Hoje nós temos no Instagram que a gente apresenta para eles um monte de saída. Sim. Diga para eles ali. Então, importante dica que eu daria para o empresário é: você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa estar aberto a conhecer tudo que tem disponível para você. Portanto, há profissionais de marketing no mercado que podem te auxiliar, há profissionais de gestão que podem te auxiliar, há sistemas de gestão, como nós falamos aqui, que pode ser útil para a sua empresa, mas você precisa estar aberto a tudo isso. Portanto, se abra ao novo, porque o novo é que vai transformar. Aquele que quer novos resultados precisa fazer novas coisas, novas rotinas, novas estratégias. Se eu fizer coisa diferente, eu vou ter resultado diferente. Exato. Se eu fizer a mesma coisa. Exatamente. Então, às vezes você até vende bem, mas será que você está no seu máximo potencial? Será que você está potencializando ao extremo? Ou será que a sua equipe está só tirando pedido? Será que a sua equipe poderia vender uma meia a mais, ou um chinelo a mais, ou uma camisa a mais, ou uma tinta a mais? Enfim, Sim. O produto que você tem. O cara vai comprar a tinta, por que não vende o pincel, vende Exato. a massa de correr, por que não vende a lixa? Exato. O cara E por que não tem um sistema? E por que não tem um sistema que já indique. propõe isso? Sim. Quando eu estou vendendo uma tinta, o sistema já propõe. Leve também isso aqui, leve também aquilo ali. Como um site faz hoje. Você pode ter isso. Você falou sobre o nosso amigo aqui que vai editar, né? Existe hoje vários programas de edição que você pode fazer isso automaticamente. Mas eu duvido que se você pegar uma pessoa leiga e uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento e der a mesma ferramenta para ela, o vídeo vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda tem o fator humano participando daquilo ali. Ainda tem uma supervisão humana que é importante. Porque pessoas se conectam com pessoas. E aí a frase que eu deixaria é que a inteligência artificial ela serve para te deixar mais humano. Mas como assim? Uma inteligência artificial, um robô, um algoritmo vai me deixar mais humano. É porque ela vai fazer tudo aquilo que é padrão, tudo aquilo que é robótico, tudo aquilo que é repetitivo para você. E ela vai te deixar com mais tempo para criar, para se relacionar, para se divertir. Porque a inteligência artificial ela não se diverte trabalhando. Ela te responde aquilo que você pergunta, cansa. Ela interage aquilo que você faz e ela não cansa. Ela não se diverte. E nós estamos aqui fazendo isso aqui há 1 hora, eu estou me divertindo. Você está se divertindo. Eu amo isso. Quem está assistindo em casa, talvez em algum momento vai se divertir também com tudo que a gente faz aqui. Sim. E isso a inteligência artificial jamais vai fazer. Portanto, a inteligência artificial está aqui para te deixar também mais humano. E eu nunca vi, Cláudio, alguém ser curado ou ser renovado ou estar melhor abraçando um celular, abraçando um computador. Mas eu já vi muita gente ser transformada no interior dela. Eu já vi muita gente ser curada de uma depressão através de um abraço. Sim. Sem nenhuma palavra. Portanto, isso prova que o humano ele vai estar sempre acima da tecnologia. Mas a tecnologia jamais pode ser desprezada pelo humano. Que mensagem maravilhosa, amigo. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu quero dizer que no Divã com Cláudio Paiva nós temos esse compromisso de trazer para você aquilo que há de melhor.
Todas as pessoas que vêm aqui, são pessoas altamente qualificadas, eu indico, sou eu que escolho, porque eu conheço da vida pregressa, conheço da história do Danone, conheço da história do Dr. Evaldo, que veio aqui falar sobre enxaqueca, eu conheço da bariátrica da Isabelle, que é minha filha. Então, a nossa ideia é trazer as pessoas aqui, no divã do Cláudio Paiva, para que você possa aprender exatamente como utilizar as ferramentas do seu dia a dia, seja ela de inteligência artificial, seja de inteligência emocional, seja de inteligência mecânica, seja de qualquer inteligência. O que nós queremos, Danone, é que Deus nos dê sempre sabedoria para entender que aí dentro bate um coração. E esse coração é que faz a diferença na vida das pessoas. Não é um clique, não é um like, não é um comentário, não. É estar junto com as pessoas para desenvolver. Quero te agradecer, meu amigo. Obrigado, Cláudia. Estamos chegando já no final do nosso encontro. E todas as pessoas que vêm aqui, Danone, elas recebem esse... Você nem sabia disso, né? Sabia não. Estou usando a caneca aqui, mas não sabia. Você vai levar a caneca. Pode tirar aí para mostrar para o pessoal. Eu tenho certeza que a comadre lá vai querer uma para ela também. Com certeza. Aí, ó. No divã com Cláudio Paiva aqui, ó. E ela tem um patrocínio da Bela Estampa. Você conhece o dono da Bela Estampa? Opa, né? Nosso amigo Flavinho e a Lília. Flavinho tem feito maravilhas com a gente. Inclusive o nosso uniforme é de lá. Tu é da igreja, tudo a gente Bela faz Estampa, lá com tudo ele. de lá. E eu quero dizer para você o seguinte, se você se interessou pelo nosso programa e há interesse de você ser um colaborador nosso, ou ser um camarada, uma empresa que vai bancar a gente, nos ajudar na parte financeira, para que a gente possa manter, porque aqui a gente paga por isso, não é nosso, e tem um custo. Então, se você estiver nos assistindo, compartilhe, se inscreva e faça aquilo que é o de melhor para nós. Porque esse sonho, no divã com Cláudio Paiva, não vai morrer. Sabe por quê? Porque eu tenho recebido essa semana, e ontem eu recebi uma ligação que eu fiquei muito feliz, não posso nem falar. Mas tenho recebido ligações de pessoas dizendo, Cláudio, eu estou deitado aqui na minha cama, depressivo, eu fiz uma operação bariátrica e hoje eu estou passando muito bem, porque eu ouvi a Isabelle falando sobre a restauração da bariátrica. Não tem preço que pague isso. Verdade. Né? Ela estava com pensamentos até suicidas. Mas graças a Deus, foi lá no consultório, nós conversamos. Então você que está nos assistindo, muito obrigado, porque aqui dentro bate um coração, ali também bate um coração. No divã do Cláudio Paiva, eu tenho certeza que no próximo episódio será surpresa. Fique na paz, que Deus nos abençoe.